Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, antes de começar o assunto que nós estamos assim estudando, que é sobre Abraão, nosso pai da fé, porque Abraão creu, isso foi tido por fé, né? Que ele creu e obedeceu antes de ver. E antes mesmo de entender, né? De entender para onde que ia. E assim todos nós que somos filhos de Abraão, porque nós cremos pela fé. Nós não vimos Jesus, nós não andamos com ele, mas nós cremos o que está escrito nas Escrituras. Então, é maravilhoso isso, né? Mas antes eu quero dizer a vocês que se quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, faça parte dessa grande família que nós estamos caminhando para o céu e queremos ter que este canal ele alcance mais pessoas. Para isso, se inscreva. Se você já inscreveu, não esqueça de clicar no joinha, dê o seu like, faça um comentário para abençoar esse canal, para, sabe, algo que vocês queiram, pedidos de oração, enfim. Tá bem? Vamos trabalhar para o Senhor e caminharmos para chegarmos todos juntos às mansões celestiais e levar o maior número de pessoas conosco, certo? E também, quem ainda não adquiriu o livro Um Toque do Amor, o link está embaixo na descrição. Adquira. Vamos então agora para a continuação do estudo deste abençoado servo do Senhor, que este homem que criou. E grandes coisas aconteceram na vida dele. Bom, nós paramos quando ele resgata Ló. E depois que Melquisedeque abençoa Abraão. Então, esta parte, vamos para Gênesis, no capítulo 14, no versículo 21 até o versículo 24. Esse nós estamos caminhando devagar porque, sabe, nada na Bíblia é colocado a esmo sem ter algo para nos ensinar e a sua importância na história. Então é muito importante. Nesse capítulo 14, quantas coisas aconteceram, né? E é muito interessante. Eu já li a Bíblia pelo menos mais de 40 vezes, estudando também, sou uma estudiosa da Bíblia desde os 15 anos. Já estou com 57, 42 anos que eu estudo a Bíblia. Fiz vários cursos, formal, informal e agora formal, que é o superior em teologia. Estou atualmente estudando capelania pelo Sociedade Bíblica do Brasil, que lançou esse curso online e eu fiquei muito interessada, estou estudando o idioma hebraico, que é um estudo contínuo. Mas estou muito, muito, muito querendo voltar para continuar os estudos formais na teologia, que é a pós-graduação. Mas tudo isso, a cada tempo, a cada vez que eu leio a palavra do Senhor, sempre assim, eu falo que tem coisas que saltam aos nossos olhos, que o Espírito Santo fala, chegou a hora de você atentar para isso. Chegou a hora de você estudar mais a fundo isso. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela nos confronta, ela nos lapida, ela nos molda. É maravilhoso ler a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia é tão perseguida, porque a Bíblia é um livro vivo. É o Senhor falando conosco. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. Quando lemos a Bíblia, é o Senhor falando conosco. E por isso que tem que ler, orando, falando, Espírito Santo, fala comigo. Me faz entender o que o Senhor quer naquele momento para mim. Porque a palavra de Deus é assim um banquete. Tem todas as comidas assim prazerosa para você. Mas ela tem que ser colocada na posição certa. Então, tem coisas que você lê e passa assim, não desapercebido, mas
tem momentos que você lê e sim, agora é o momento de você se aprofundar mais. Eu acho isso lindo no Senhor, no trabalhar do Senhor, no trabalhar do Espírito Santo. Bem, vamos então. Gênesis, no capítulo 14, no versículo 21 ao 24. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a minhas almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus do Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram Aner, Escol e Manre. Estes tomem a sua parte. Então, nós vemos aqui, nessa guerra que nós vemos, né, que já vimos em outros vídeos, foi a primeira grande guerra de nações, e pelo poderio, né, econômico e também porque ali, Sodoma e Gomorra, que ali era uma rota comercial, chamada de Estrada Real, e foi achado pelos arqueólogos, eu não me lembro a data, mas sim confirmação de que ali era o lugar certo. Muito bem, em que Ló é levado cativo, os habitantes de Sodoma e Gomorra também, e os despojos. Então veja, nós vemos Melquisedeque que vem abençoar Abraão, Abraão aceita a benção dele, dá o dízimo. Então, veja, está ali tudo formado. E era costume de que os despojos ficassem para quem foi ali combater. Mas, como eu disse, Abrão, ele era um homem do agronegócio. Se fosse hoje, ele era um fazendeiro, um homem do agronegócio. Ele não era um mercenário, ele não era um guerreiro, mas, como eu disse, tinha que se defender as suas terras. Então, noção de guerra ele tinha sim, e também o Deus Todo-Poderoso tomou a frente, mas não porque Abraão tinha noção de guerra, que ele iria combater com o exército que já vinha fazendo uma devastação, uma carnificina para onde tinha passado, derrotado reinos, né, de gigantes. Então, veja, ele não teria condição se não fosse o Deus Altíssimo. E Abraão negou a pegar qualquer coisa do despojo. E disse, não, para que não digam que vocês enriqueceram Abraão. Ou seja, a visão de Abraão de Deus, a visão que ele nos passa, essa fé de que tudo que nós vamos conquistar tem que vir do Senhor. Que adiantava Abraão pegar os despojos? Eram pessoas que foram levadas contra a sua vontade, que pegaram o inimigo para humilhá-los, levou tudo que eles tinham e levou a eles também. Abraão, um homem do agro, mas com Deus, como eu disse, um homem vale mais que multidão, que um exército aparelhado. Ele pegou seus 318, junto estavam os confederados dele, que era Aner, Escol e Manre, e foram, e trouxeram tudo de volta. E nesse momento, então, os reis de Sodoma e Gomorra falaram, pegue os despojos, só deixem as pessoas conosco. Ele disse não, e ele não aceitou. Sabe, na nossa vida é assim. Nós temos que caminhar com o Senhor. Tem coisas que até é lícito fazer. Mas como disse Paulo, muitas coisas eu posso fazer, mas não me convém. Sim, pode, até pelos costumes da época, mas Abraão olhava algo mais precioso. Porque tudo que Deus tem para nós é infinito em preciosidade, é infinito em excelência. Nós não podemos aceitar as migalhas deste mundo e nem as coisas que são, sim, como
As pessoas, elas estão cativas. As coisas que elas têm não são, sabe? Elas estão subjugadas por um exército inimigo forte, que é do reino das trevas. E Abraão foi lá libertá-los, foi lá buscar o seu cativo. Esse amor que ele teve, que nós já estudamos, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e ele venceu. Nós temos que viver a nossa vida em nome do Senhor dos Exércitos. Nós somos os representantes de Deus na terra e temos que fazer como Abraão, olhar as coisas que são do alto, não que são da terra. Não nos conformarmos com as coisas deste mundo, não esquecemos de onde estamos caminhando. Contra quem nós temos que ficar atentos? Que não é contra as pessoas, é contra o reino das trevas, que age na mente, que age nas decisões. Nós temos que orar pelos nossos líderes, sejam eles os líderes de chefia da nação, poder executivo, legislativo, judiciário, como aqui no Brasil, federal, estadual e municipal, para que tudo vá bem conosco. Nós temos que orar pelos nossos líderes espirituais, porque a luta contra eles é muito grande, porque eles estão nos ensinando a palavra de Deus, então vem uma luta grande. E também orar pela nossa família, para que não se contamine com as coisas deste mundo, como Ló e sua família acabaram, a família de Ló acabou se contaminando e pagou um preço muito alto sobre isso. Então nós vemos tudo isso acontecendo e nós temos que ver o exemplo de Abraão. Tem coisas que vai apresentar para nós que parece até certo fazê-lo, parece até honesto, né? Decente, mas nós temos que ver à luz da Bíblia que você quebra a sua vida. Você quer estar debaixo da cobertura de Deus, das bênçãos do Altíssimo, ou viver uma vida como Ló. Ló escolheu a pior parte. Ele só viu o que era aparente e viveu do que ele poderia ver. Abraão viveu pela fé. Quem dominava Abraão era o Senhor. Nós temos que ser, sim, dominados pelo Senhor, que o Espírito Santo, ele rege a nossa vida. Mas ele não faz isso subjugando, não. Ele faz isso como um companheiro, divino companheiro no caminho. Então nós temos que estar à luz da Bíblia, por isso que é necessário ler a palavra de Deus, por isso que ela é tão combatida. Para que nós vivamos como Abraão. Ele não aceitou pegar despojo de escravos, né? Porque essas pessoas eram livres, mas elas iam ser levadas cativas. Quem não morresse no cativeiro ia se tornar o quê? Escravos. Os bens já estavam em posse do exército inimigo, já era considerado deles. Então, não. Abraão queria aquilo que vinha do Senhor, em que há amor, em que há justiça de verdade. Então, nós temos que ver o que se coloca na nossa frente. Se nós vamos aceitar, vem com aparência legal, de legalidade, vem com aparência de que convém, mas temos que examinar. Por isso que sempre o Senhor fala para nós sermos vigilantes, examinar tudo, retém o que é bom, que é perfeito, que vem de Deus. Então veja, me fez lembrar quando eu estava vendo esta passagem de Abraão, que eu fico imaginando Abraão, um homem do agro, vencer um exército poderoso de homens treinados na batalha, com 318, mais os confederados, mas não era para sair vitorioso. Mas estava com ele o Senhor dos Exércitos. Olha que diferença, viva com o Senhor, ande com o Senhor, que seja o Senhor a te orientar, que seja o Senhor aí na frente das tuas guerras, das tuas batalhas, sejam elas quais forem, sejam um momento de doença, seja um momento que você está sendo assolado
por uma calúnia, uma difamação, ou um desemprego, alguém no seu trabalho que está te perseguindo, você entrega tudo ao Senhor e faz como Abraão. Só faça aquilo que o Senhor fala. Tenha compaixão, tenha amor e vá orando, vá tendo fé, que o Senhor vai quebrantando os corações, tá bom? Mas me fez lembrar de duas passagens muito lindas, tem tantas na Bíblia, mas fez me lembrar duas. 700 anos aproximadamente antes de Cristo, nós vemos lá o profeta Eliseu. O rei da Síria, ele estava em guerra com Israel. Então ele lá no seu palácio, ele fazia estratégias de guerra para vencer Israel. Só que o Senhor falava para Eliseu que ia até o rei e falava: não saia daquele lado não, que tem emboscada. Não vá para lá hoje. Aí ele mudava a estratégia, ia para o rei da Síria, ia para outro lugar para fazer emboscada, para vencer Israel, e o Senhor mostrar para Eliseu. Eliseu contar para o rei de Israel. Até que o rei da Síria chega e pergunta para os seus homens quem é o traidor, que está indo lá no rei de Israel e contando, porque não está dando certo. Quem é? Daí um dos que estavam com ele disse: nenhum de nós, é que lá tem um profeta, o Deus deles diz a este profeta que o rei fala no seu quarto de dormir, ou seja, no lugar escondido, e vai contar para o rei. Aí o rei da Síria fala: então vai lá e pega este profeta. E saíram com um exército enorme para pegar um homem, um profeta de Deus, que não entendia nada de batalhas assim, né? Como Abraão, não era um homem de guerra, mas era um homem de Deus. Olha a diferença. Você tem que ser uma mulher de Deus, você tem que ser um homem de Deus, que faz toda a diferença na sua vida. Você incomoda até os grandes e confunde-os. Então, quando chega lá, Geazi, que era o empregado de Eliseu, sai para pegar água, ver aquele exército. Entra tremendo e fala: pai, Eliseu, né? Que era o jeito de falar. Olha só, quando Eliseu sai calmo, tranquilo e sereno. E fala para o Senhor: abre os olhos do moço para que veja. Quando ele ora assim, Geazi vê ao redor deles um exército enorme de anjos, carros de fogo. E daí ele fala: um exército enorme, carros de fogo. Quer dizer, ao nosso redor está o exército de Deus. E contra ele, ninguém pode. Tanto é que Eliseu ora e aquele exército fica cego, todos. Eliseu os conduz até o rei de Israel. E aí o rei de Israel fala para ele assim: vamos matá-los? Não, ninguém mata um soldado pego. Não é assim que Deus trabalha. Não vamos matá-lo, não. Vamos alimentá-los e depois deixá-los ir. E assim que fizeram. Eliseu orou. Os olhos deles voltaram a ver, né? Eles voltaram a enxergar, a cegueira foi curada, e alimentaram e foram embora e não guerrearam mais contra Israel. Né? Olha só, nossa luta não é contra carne e sangue. Eles não fizeram mal, ao contrário, alimentaram, deram de comer, deram de beber, deixaram os fortinhos e eles foram. E não houve guerra mais. Olha que interessante. Outra passagem muito interessante é do profeta Eliseu, do rei Ezequias. O rei da Assíria veio para atacar. Ezequias não podia vencê-los, mas ele foi lá, entregou as cartas que o rei da Assíria escreveu, entregou diante do Senhor. Isso, chega lá, entrega diante do Senhor, e o Senhor então ora, Deus Todo-Poderoso, pede para Isaías orar, que era o profeta da época. Isaías dá um recado: não, nenhuma flecha será atirada, porque eles zombaram do povo de Deus e do próprio Deus. Quem pensa que Ezequias que vai nos vencer? Quem pensa que o Deus dele que vai nos vencer? Nós vencemos deuses, muitos deuses, nós matamos povos mais poderosos, ninguém vai escapar não. Mas aí o Senhor falou que nenhuma flecha seria atirada.
Sabe o que aconteceu? Naquela noite, no arraial do inimigo, um único anjo que o Senhor enviou matou 185 mil homens do exército inimigo. E eles foram embora. E este rei que afrontou o povo de Israel, que afrontou a Deus, acabou sendo morto pelos próprios filhos. Então nós vemos que também nenhuma flecha foi atirada e Israel não precisou guerrear. Agora, algo assim que aconteceu com Israel em 1967, quando a nação já tinha, a ONU já tinha sim oficializado a nação de Israel, mas os inimigos não estavam nada satisfeitos, não queriam que Israel se firmasse como nação. E teve a Guerra dos 6 Dias, 1967. Se vocês puderem procurar aí no YouTube, vocês ponham lá Guerra dos 6 Dias e vocês vão ver que maravilha. O Senhor dos Exércitos esteve na guerra, porque Israel não tinha como vencer. Israel ainda estava se preparando como nação e eles foram pegos de surpresa. Mas sabe o que aconteceu? Todo aquele armamento que teve uma aliança ali, milhares de egípcios e outros que se aliaram para combater contra Israel. Mas o equipamento última geração não funcionou, falhou. Os mísseis falharam, não saíram do lugar. Um exército enorme vindo contra um senhor que foi o líder de um pelotão, de uma companhia de Israel, que como chama? O tanque passou por cima dele. E ele, um tanque inimigo, passou por cima dele. E ele estava morrendo. E aí ele viu aqueles do exército inimigo, sírios, chegarem nele, todos armados para matá-lo, porque ele tinha um emblema de oficial. Iam matá-lo quando ele escutou as armas, mas ele disse que ele estava no último suspiro, ele só via assim como se fossem vultos, mas viu eles falando, viu as armas. Quando eles iam atirar para matá-lo, eles fugiram, foram para as montanhas. Depois, um observador da ONU foi perguntar para eles porque eles fugiram, né? Que soube a história desse oficial. Ele falou assim: não, nós fugimos porque. Mas olha, antes de contar o porquê, quando esse oficial estava deitado falando: bem, eu vou morrer, Senhor, entregando a vida ao Senhor dos exércitos, o Senhor falou para ele: Salomão, você não vai morrer hoje. Olha só. Daí acontece tudo isso, quando ele viu fugindo, ele falou assim: nós estamos preparados para lutar contra homens armados, mas não contra anjos. Tinha muitos anjos e foi relatado que viram um exército com roupas brancas, vestido com uniformes brancos e com umas armas não conhecidas. E muitos fugiram. Então, este senhor, ele realmente foi socorrido e viveu. Um outro diz que estava sozinho, e milhares de egípcios vindo em direção dele. Ele pensou: vou morrer, estou sozinho, estava perdendo a guerra, só sobrou ele para trás, porque deu um problema no carro. E aí, quando ele olhou, estavam todos de braço para cima, se entregando para ele. Ele foi sozinho, isso está na história de Israel. Sozinho, levou milhares de egípcios presos. Chegou lá, né, teve o tradutor, contou o que aconteceu. Eles falaram assim: porque não era só ele, e o exército que está com ele. Nunca vimos um exército tão grande, de soldados altos, com umas armas diferentes. Então nós não íamos conseguir. Ele só via ele e o exército egípcio sem entender nada, porque milhares se renderam, mas os egípcios viam o exército celestial. E muitas outras coisas aconteceram nessa guerra de 6 dias, que só tem uma explicação: é o milagre de Deus para que Israel vencesse. Israel venceu os seus inimigos naquele dia que era impossível, porque o exército do Deus Altíssimo estava com o seu povo.
É assim, quando nós escolhemos o Senhor, quando nós servimos o Senhor, não importa o tamanho do inimigo, a potência do inimigo, a força do inimigo, maior é o que está conosco do que está com o mundo. Mas precisamos ser fiéis. Precisamos ser como nosso pai Abraão, como Eliseu, sermos humildes como Ezequias e a nação de Israel, debaixo da promessa. E eles exaltam o nome de Deus, eles não se envergonham de Deus. Muito pelo contrário, eles os honram em tudo que eles fazem, até o dia de hoje. Então, veja bem, como o Senhor continua trabalhando, foi em 1967, o Senhor continua trabalhando, gente. E diz a palavra do Senhor, Isaías 64:4, que o Senhor, Ele trabalha para aquele que nele espera. Confia no teu Deus. Sei que tem momentos difíceis, nós estamos passando por momentos difíceis na face da terra. Lutas por todos os lados, mas o Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é quem vai à nossa frente, fazendo-nos mais que vencedores. Quero orar por você. Senhor, obrigada por tudo que nós temos aprendido na Tua palavra, não aceitar as coisas. O Abraão disse não. Eu não quero que vocês digam que vocês me enriqueceram. Eu quero que o Senhor seja exaltado na minha vida. E eu sei que Ele vai me abençoar. É assim, não ter vergonha de Deus. Mas honrá-lo com a nossa vida, fazer dele o nosso companheiro. E que todos saibam que o nosso Deus, Ele é o nosso maior e mais querido e honrado amigo que temos. Que nós possamos ter essa certeza plena que o Senhor é conosco, não nos amedrontarmos diante do inimigo, mas estarmos com o nosso coração atento para o nosso Deus, mantermos a fé, clamarmos ao Senhor, que tudo que se levanta contra o teu povo, Senhor, caia por terra. Abençoa cada um, abençoa a família, dando saúde, prosperidade, vida, paz, salvação, alegria, fortaleza, supre as necessidades, Senhor, enche da tua paz, Senhor, aqueles que estão enlutados, consola, aqueles que estão pedindo, clamando por algo, meu Deus, o Senhor é o mesmo que foi com Ezequias, é o mesmo que foi, Senhor querido, ali com Eliseu, o mesmo que foi na guerra dos 6 dias, o Senhor é o mesmo que foi com Abraão. Senhor, tem bênçãos, tem livramento, tem socorro bem presente. Meu Deus, em nome de Jesus, papai, dá uma noite de paz, de vida, de alegria. Nos abençoe, nos dá, Senhor, a tua paz. Concede-nos o teu perdão através de Jesus, perdoa os nossos pecados e que nós estejamos com os nossos nomes escritos no livro da vida, que é a principal coisa para nós. Muito obrigada, papai. Cuida de nós. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz e obrigada, Espírito Santo, por este ensinamento tão lindo na tua palavra. Te agradeço pela tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz e que vai nos fortalecendo, vai nos orientando como viver. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Rita, até uma próxima oportunidade.